Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Reze comigo essa liturgia das horas, hoje que é o dia do Senhor. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A resposta após o salmo será: o Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O salmo do invitatório hoje é o 94. Convite ao louvor de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Laudes. Essa liturgia das horas ofereça a sua semana a Deus. Começamos uma nova semana e que a alegria do quarto domingo da Páscoa do Senhor nos impulsiona a viver a vontade de Deus. Reze também oferecemos este santo ofício pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Hino. Desdobra-se do céu a rutilante aurora. Alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz à nova sorte. Por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente. Ressuscitou! Exclama o anjo refulgente. Jesus perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Não esqueça de deixar o seu ripar, o like no vídeo e nos outros pedidos de oração. Salmodia. Antífona. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia. O Salmo é o 117. Canto de alegria e salvação. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga,
eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia. Antífona. Seja bendito o vosso nome, nome santo e glorioso. Aleluia. O cântico é de Daniel, capítulo 3. Louvor das criaturas ao Senhor. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o, a ele louvor, honra e glória eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede bendito o vosso nome para sempre.
nome santo e glorioso. Aleluia. Antífona. Vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Seus caminhos, todos eles são justiça. Aleluia. O Salmo é o 150. Louvai o Senhor. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o por sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve ao Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Seus caminhos, todos eles são justiça. Aleluia. Leitura breve. Tirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 40 a 43. Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, concedendo. Deus ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Responsório breve. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Vós que dos mortos ressurgistes. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Irmãos, peço gentilmente a você, torne-se um agente pastoral desta capela virtual. Seja membro e, como agente pastoral, por menos de R$20, você ajuda essa obra de evangelização. Muito obrigado e que seja Deus a te recompensar. Benedictus. Antífona. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim no aprisco, achará pasto e será salvo. Aleluia. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos.
anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar, por mim no aprisco, achará pasto e será salvo. Aleluia. Preces. Invoquemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, e digamos com alegria: iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pai Santo, que fizestes vosso amado Filho Jesus passar das trevas da morte para a luz da glória, dai-nos chegar um dia à luz admirável do vosso reino eterno. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Vós que nos salvastes pela fé, fazei-nos viver hoje fielmente, segundo as promessas do nosso batismo. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Vós que nos mandais buscar sempre as coisas do alto, onde Cristo está sentado à vossa direita, livrai-nos da sedução do pecado. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Fazei que a nossa vida, escondida em vós com Cristo, brilhe no mundo, para anunciar a todos os novos céus e a nova terra. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Olhai, Deus de bondade, para os membros deste canal e fortalecei-os na fé através dessas orações. Olhai, Deus de bondade, Pai Santo, para as suas necessidades particulares e especiais, e retribua 100 vezes mais do que essa oferta que eles fazem mensalmente a nós. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Olhai também, Senhor, para os pedidos de oração de todos esses irmãos, principalmente aqueles escritos nos comentários e aqueles que trazemos em nosso coração. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Irmãos e irmãs, como filhos e filhas do Deus da paz, rezemos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que ouviu até aqui, deixe o seu like no vídeo, nos outros pedidos de oração, deixe um ripar de presente. Pensa se cada pessoa que ouve essa oração deixasse o mínimo de ripar, já ajudaria na manutenção deste canal. Muito obrigado, Deus te abençoe. Fique agora com as leituras na íntegra do dia de hoje. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Você vive rodeado de vozes. O celular, as notícias, as opiniões, os medos, as expectativas dos outros. Cada uma voz diz o que você deve fazer, o que você deve querer, como deve se sentir. E no meio de tudo isso,
Nosso Senhor diz uma coisa só: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu irmão, minha irmã, a pergunta de hoje não é se ele está falando, é se você está ouvindo. Ouça as leituras agora, desse dia de hoje tremendo, e depois a gente volta para uma breve reflexão. Leitura do Ato dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e diz à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, e a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos a cada um de vós, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: saí-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos, 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o 22. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa na mão daqueles que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de nossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão
só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que tremendo essa... Cada domingo, cada dia, eu estou encantado com a liturgia diária. Bom, vamos lá então. Jesus, ele usa uma imagem do cotidiano de Israel, o pastor e o rebanho. Mas não é imagem decorativa somente. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma teologia densa. Ele diz que quem entra pela porta é ladrão, ou desculpa, quem não entra pela porta é ladrão. Quem entra pela porta é o pastor. E as ovelhas seguem o pastor, porque conhecem a sua voz. Não porque são obrigadas, não por medo, porque reconhecem. Meu irmão, minha irmã, a ovelha não segue qualquer voz, ela só segue a voz do pastor que ela conhece. Ela aprendeu a voz, ela escutou a voz, ela conviveu com essa voz e por isso, quando o estranho chama, ela foge. Você reparou nisso? E eu pergunto a você, quantas vozes estrangeiras você está seguindo sem perceber? Quantas vozes dos falsos amores você tem ouvido sem perceber? A voz que diz que você não é suficiente, a voz que diz que o sucesso é tudo na vida, a voz que diz que você pode pecar agora e se arrepender daqui a pouco, a voz que diz que Deus é exigente demais, que a igreja é ultrapassada, que a fé é coisa de fraco, entre tantas outras. Essas vozes de estranhos. É um pouco disso que eu escrevo no meu livro, Verdadeiro e Falso Amor, que eu convido você a adquirir ele ou em e-book ou o livro físico, ambos aqui na descrição. E a ovelha que conhece o pastor foge dessas vozes. Nós precisamos ir ao encontro do verdadeiro amor. Mas Jesus, meu irmão, minha irmã, não para na imagem do pastor. Ele diz coisas mais fortes ainda. Eu não sei se você reparou, mas ele afirma: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrar pastagem. E então, uma frase que impactou a minha alma: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós não podemos deixar a Sagrada Escritura passar em branco, meu irmão, minha irmã. É por isso que eu insisto, por isso que diariamente eu estou aqui fazendo essa reflexão, para que eu e você tenhamos experiência com a voz de Deus, com a palavra de Deus. Não deixe de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo, porque essas palavras, elas impactam a nossa vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não vida suficiente, ele não fala isso, não é uma vida razoável, é vida em abundância. Isso confronta diretamente a mentira que o mundo vende, que a fé limita, que os mandamentos tiram, que nós somos impedidos, que seguir Jesus é viver menos. Nosso Senhor está dizendo o contrário. Ele está dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e que ele veio, ele diz: eu vim para dar vida, e vida transbordando. Quando nós vamos para a primeira leitura, ela mostra isso em ação. Pedro prega em Jerusalém para uma multidão que crucificou Jesus, e diz sem rodeio, sem comer pelas beiradas, ele diz claramente: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vocês crucificaram. E a reação da multidão é desconcertante, porque eles ficaram com o coração aflitos. E eles se perguntam: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro responde, aqui ao começo da igreja, gente, essa leitura é linda demais. Convertei-vos. E aí depois, olha o segmento de Cristo na Igreja Católica. E sede batizados, e recebereis o Espírito Santo, vocês e os seus filhos. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. 3.000 pessoas.
porque ouviram a voz do pastor, através de um pescador galileu, e reconheceram que era verdade, meu irmão. O Espírito Santo, ele molda a nossa alma. Na segunda leitura, esse mesmo pescador, nosso primeiro Papa, completa este quadro. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guardião das vossas almas. Voltastes. O bom pastor não deixou as ovelhas desgarradas para sempre. Ele foi buscá-las através da cruz e ele continua pastoreando até hoje através da igreja única que ele fundou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje também é o dia da oração, mundial da oração pelas vocações. A igreja nos pede para pedir ao Senhor da Messe que envie obreiros, homens e mulheres que se deixem chamar pelo nome, que reconheçam a voz do pastor, que sigam assim a própria vida. Meu irmão, minha irmã, se você sente esse chamado dentro de você e está fugindo dele, o evangelho de hoje fala diretamente com você. Santo Agostinho dizia que a nossa alma é inquieta até descansar em Deus. Eu coloco sempre essa frase para os meus alunos. E que o rebanho que segue o pastor verdadeiro é o único que encontra pasto, e esse pasto não acaba. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único pastor que conduz à vida eterna, e que todos os pastores da igreja participam do seu pastoreio, não como donos, mas como servos. Hoje você, ao ir à Santa Missa, reze pelo seu sacerdote, pela vocação sacerdotal dele, pelas freiras religiosas. Peço em especial que reze pela minha filha Lorena, irmã Lorena, da Fraternidade São João Paulo II. Peço que rezem pelos irmãos, por todos os irmãos da Fraternidade São João Paulo II, para que sejam conduzidos à luz de Deus, à vontade divina do Senhor. Ainda mais este final de semana que está tendo um encontro vocacional. Meu irmão, minha irmã, eu peço a você que reze pela vocação dos jovens. Compartilhe esse vídeo nas suas pastorais, com os jovens, para que eles tenham o desejo de buscar a sua vocação pessoal. Hoje, você vai ouvir muitas vozes, amanhã você vai ouvir muitas vozes e você vai decidir qual delas você vai seguir. Meu irmão, minha irmã, tem uma prática simples e concreta que os primeiros cristãos faziam. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, eles se perguntavam: isto é a voz do pastor ou voz de estranho? Isso é a voz do pastor ou é a voz de estranho? Que você saia daqui hoje somente com esse ensinamento. E eu convido você a escrever isso aqui nos comentários para eu saber que você ouviu até aqui. Isso é a voz do pastor ou é voz de estranho? Isso me leva à vida em abundância ou isso me rouba de mim mesmo? Pedro disse, meu irmão, salvai-vos desta geração corrompida. Não é linguagem gentil, é linguagem de urgência, porque o tempo passa, as vozes aumentam e a vida em abundância que não é encontrada agora é vida desperdiçada, infelizmente. Que hoje você afine o seu ouvido para a única voz que importa, que hoje você entre pela porta que é o próprio Cristo Senhor, que você viva de verdade, em abundância. É o que eu, Junão, desejo à sua alma, ao seu coração. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.